e a solenidade de Cristo Rei, Rei do Universo. Com a missa de hoje nós concluímos o ano litúrgico e, consequentemente, o tempo litúrgico. No próximo domingo, iremos começar um novo ano litúrgico e um novo tempo litúrgico, onde toda a equipe se revestirá do roxo. O roxo representa exatamente a penitência, mas também este tempo de preparação imediata para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo no Natal. Mas as leituras de hoje nos conduzem todas a um fim, principalmente segundo a lógica de Mateus, ao fim que nós chamamos o fim escatológico, que é o nosso fim. Aqui nós passamos, poderíamos dizer na linguagem simples, estamos passando uma chuva para algo melhor e algo maior, que é o reino dos céus, onde iremos diante do Senhor conversar com Ele, onde seremos julgados por Ele. Mas quem é este que vai nos julgar? Está exatamente na primeira leitura do livro de Ezequiel e também na carta de São Paulo aos Coríntios. Quem é esse que vai nos julgar? É Jesus, o bom pastor. É Jesus que aqui, enquanto na terra nós estamos, Ele cuidou e continua cuidando de nós, de modo especial, para as ovelhas perdidas, as que estão com as pernas quebradas. Ele vai fortalecer as doentes, Ele vai vigiar e vigia a ovelha gorda e forte, mas também irá separar as ovelhas uma da outra, entre cabritos e bodes. Então, é esse Deus que é tão bom, que enviou, Deus Pai, que enviou o seu único Filho para nos salvar e morrer por amor a cada um de nós, como está exatamente na segunda leitura de hoje. Ele morreu como primícia dos que morreram, como primeiro dos que morreram, do que morreu. Ele passou pelo tormento da morte, também pelo tormento da cruz, mas no terceiro dia ressuscitou. Esse é o nosso Rei. Este é que vai diante de nós fazer o nosso julgamento. Ele não terceiriza aquilo que é próprio dele, meus irmãos e minhas irmãs, como às vezes nós fazemos. Nós temos várias vocações dentro da nossa comunidade, dentro de uma sociedade. E às vezes nós não assumimos aquilo que é nosso, aquilo que Deus deu para nós como missão de homens e de mulheres. Às vezes nós pedimos que o outro faça isso em nosso nome. Não vai acontecer com nosso Senhor. Pelo contrário, no julgamento final, será quem? Você e Deus, e mais ninguém. Tinha um programa que dizia assim: cara crachá. A ideia é essa. É Cristo e você. É você e Cristo e mais ninguém. E aí ele vai exatamente cobrar o quê? Primeiro, a nossa vocação. Se você é dono de casa, tem que cumprir bem. Se você é dono de casa, tem que cumprir bem a sua missão. Eu dizia isso na semana passada e continuo a dizer hoje. Se você é um bom médico, uma boa médica, você tem que cumprir bem a sua vocação de ser. Se você é pai, se você é mãe, você tem que cumprir bem a sua vocação de ser. Não delegar para o outro a missão de ser pai, a missão de ser mãe, e se justificando que não tem tempo. Nós temos tempo sim, nós temos tempo para tudo.
Nós perdemos tanto tempo na internet, olhando a vida dos outros, e esquecemos às vezes de olhar a nossa. E nosso Senhor vai lá no céu, no final, no último dia nosso, vai cobrar exatamente disso. Às vezes nós, ao longo da vida, deixamos ser guiados por um reinado que é deste mundo. O nosso reinado não é deste mundo, o nosso reinado é de Deus. Vejamos, pois, um exemplo. As pessoas que têm a prática saudável de confessar todo mês, que isso é muito bom. A igreja pede pelo menos uma vez ao ano, mas tem gente que tem esta prática. E também por causa de ser tão bom, às vezes a pessoa pede que o outro também faça isso. E que diz, como aqui nós temos, tem confissão lá no Salesiano, de terça a sexta-feira, de 2 até as 4h30. Vá lá fazer a sua confissão, para você celebrar bem o Natal, para você celebrar bem a Páscoa, para você celebrar bem o seu domingo. Às vezes as pessoas que não têm prática, como é que elas respondem? Vou não, porque eu não matei ninguém, nem matei, nem roubei, não tenho pecado. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que uma lógica dessa é uma lógica que não está no reinado de Deus. É uma lógica que está no reinado dos homens. Por que é que o reinado do homem diz? Se você matar e roubar, você vai ser preso. A lógica de Cristo é bem antes. É uma lógica exatamente de acolhida. É uma lógica que toca o outro. E que é pecado quando nós não aceitamos o outro, por exemplo. É pecado. É pecado quando nós não assumimos, repito, a nossa vocação. É pecado. Às vezes nós pensamos que o pecado está exatamente dentro do Código Civil. Não. Não. A lógica divina vem bem antes do que o Código Civil. Veja aqui o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é a nossa carta para a gente entrar no reino dos céus. Dar de comida, comer a quem está com fome. Dar a água a quem está com sede de beber. Receber bem as pessoas. Receber bem as pessoas, principalmente os estrangeiros. Vestir os que estão nus. Cuidar dos que estão doentes. Quantas pessoas desprezadas, às vezes até o próprio pai. Às vezes nós deixamos os nossos pais no hospital e vamos a mais uma festa da noite. E até pagamos alguém para ficar daquilo que é responsabilidade nossa. Pedimos que uma pessoa eduque o outro daquilo que é responsabilidade nossa. Mas eu tenho dinheiro para pagar, mas no reino dos céus Deus não considera isso. Você pode pagar aqui, mas lá não. Então a carta está exatamente aqui. Visitar os presos, libertar os presos. Quantas pessoas com a prisão espiritual, e com uma palavra nossa, ou apenas o escutar, ou emprestar os nossos ouvidos, a pessoa se liberta. Semana retrasada aqui na igreja, alguém me procurou e disse assim: Padre, eu não queria nem confissão. Eu queria só apenas 5 minutos. Eu não disse nada. Ela falou mais de 25 minutos. Eu não disse nada. Ela naquele momento precisava apenas de ser ouvida.
escutada, só isso. E essa é a nossa missão como filhos de Deus. Repito, aqui é uma frase do Papa Francisco, que é o tema da quaresma do ano retrasado. Apenas às vezes nós precisamos tocar o corpo do outro. Não é o corpo, este corpo, até às vezes sim, porque nós precisamos colocar o remédio nas feridas. Mas tocar o outro significa exatamente saber o que o outro está precisando, ou estender a nossa mão. Às vezes nós comungamos no domingo, nós comungamos na semana, comungamos no Natal, na Páscoa, na sexta-feira da Paixão. É o dia que a igreja fica repleta, em todas as igrejas. Mas parece que fica só naquele dia. Parece que nada muda, nada se transforma, permanece do mesmo jeito. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, é disso que o Evangelho deseja falar hoje. O rei é muito bom, é o bom pastor. É o bom pastor que aquela na passagem diz, as 99 ovelhas e vai atrás da única que está perdida. Mas ele é um bom pastor justo. Ele deseja que a nossa vida seja uma vida correta, segundo a lógica do Evangelho. Não a lógica dos homens, do mundo, dos juízes, que às vezes são comprados. Não dessa lógica. De governadores que às vezes são comprados, de prefeitos que às vezes são comprados, de vereadores que se deixam vender e que são comprados pelo prefeito para receber tanto. Não. Essa não é a lógica de Cristo. Essa lógica humana é a lógica exatamente do maldito, está aqui. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. E eu gostaria de concluir. Qual é o reinado que você pertence? É o reinado de Cristo? Ou é o reinado dos homens? Se for o reinado de Cristo, está ótimo. Mas se for o reinado dos homens, volte o quanto antes a sua vida para o Senhor. Aqui não é para deixar a comunidade apavorada, não. É para a gente tomar consciência da nossa missão e vocação. É para a gente tomar consciência daquilo que nós somos. Todos nós somos filhos de Deus, e essa é a nossa vocação de ser. Ninguém pode ser filho do maldito, não. A nossa missão, a nossa única vocação é essa. É de ser filhos de Deus, e nós o somos. Coloquemos isto na prática. Façamos aquilo que hoje o Evangelho está pedindo para nós. Que Deus nos dê esta graça.